Olá, turminha, bom dia! Hoje é terça-feira e nós vamos ver na aula de história umas atividades sobre o nosso conteúdo, que é os primeiros povoadores da Terra. Quem foram esses povos, né? Voltem aí na página 23, que fala sobre o período da pré-história, que o período começa no surgimento do Homo, né, do homem, a primeira forma humana. E aí a história, com o tempo, ela vai no período paleolítico, né, que é quando surge o homem, passa para o período neolítico, com o desenvolvimento da agricultura, e depois vai para a idade dos metais, com a descoberta de metais, e termina com a invenção da escrita, né? Aí vimos que os homens eram nômades, né, que eram os chamados caçadores e coletores. Por quê? Porque eles se estabeleciam no local, caçavam e colhiam tudo que podiam. Quando acabava aquele alimento, eles se mudavam. Então, sempre que acabava o alimento da região de caça e de coleta, eles se mudavam. Então, chamavam-se nômades, certo? E aí o homem descobriu que se ele criasse aqueles animais que ele matava e se ele plantasse aqueles alimentos, frutas, verduras que ele colhia, né, e sementes, ele podia para ficar num lugar só. E aí eles foram chamados de sedentários, né? Que é o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, certo? Vamos aí para a próxima. Na 26, a gente já viu que a aldeia foi se transformando em cidade, né? Com o tempo, ela foi com que o homem conseguiu ficar sedentário, ficou num lugar só, sem precisar estar se mudando. Eles aumentaram a quantidade de alimentos e, consequentemente, aumentaram a população, né? E aí a aldeia foi virando uma cidade com o passar dos anos. E no que ela foi virando cidade, teve que ter a divisão de trabalho. Por exemplo, tinha pessoas para construir as casas, outras eram para criar os animais, cuidar dos animais, outras para plantar, outras para fazer a cerâmica, né? Nós vimos que o homem foi fazendo cerâmica, outras para fazer as ferramentas. Então, eles dividiram o trabalho para facilitar para todo mundo. Mas, com essa divisão de trabalho, vamos supor, eu plantava arroz e você plantava feijão, mas eu precisava de feijão e você precisava de arroz. O que que a gente fazia? A gente fazia troca, né? Nós trocávamos, não existia dinheiro naquela época. Então, com essa troca, né, a troca de animais, a troca de roupas, a troca de instrumentos, alimentos, foi surgindo o comércio, né? Lembrando que o comércio não tinha dinheiro, era através das trocas do que eu produzia com o que a outra pessoa produzia e necessitava, porque se eu plantasse arroz, eu não ia comer só arroz, né? Eu precisava do leite, do milho, do feijão, então eu ia atrás de quem produzia esses produtos e, e trocava com eles, certo? Aí na página 28 foi aparecendo a centralização do poder. O que é isso? Foi quando as aldeias foram crescendo e com esse crescimento foram chegando em outras aldeias, em outras cidades. Então, aquele chefe da cidade que era mais forte conquistava a cidade vizinha, né? E com isso a cidade foi crescendo mais ainda. E aí foi tendo um chefe só para essas cidades. Mas a cidade precisava prosperar. Então eles começaram a criar impostos, né? Esses impostos no início eram pagos com o quê? Com mercadorias, porque não tinha o dinheiro, né? Como a gente já conversou. Certo? E aí era justamente foi justamente quando apareceu o rei. O rei, ele era quem comandava todo mundo. E aí uma das cidades mais importantes que a gente já viu foi a Mesopotâmia, certo? E aí o rei, ele comandava todo mundo vivia em volta do rei, em função do rei.
E quem vivia nessas cidades tinha que pagar impostos ao rei, certo? E aí nós vimos lá na página 30 a formação da cidade, né? Que as aldeias foram se transformando em cidades e que tem 3 características para ser uma cidade. A primeira é a maior divisão do trabalho, é aquela divisão de trabalho que eu falei. Cada um tem uma função dentro da cidade para conseguir sobreviver dentro da cidade. 2, comércio, né? O comércio ele tinha um dia certo para ocorrer, que é a história do comércio com regularidade. E o 3, o poder centralizado, que é quando tem um chefe, tem um rei que manda na cidade toda, certo? Na agenda de vocês está aí a página 31. Quem não fez aula passada, tem a oportunidade de fazer hoje, tá? Quem já fez, ótimo. Não precisa enviar novamente. Então, vamos lá para a página 32 que a gente tem aqui na tela. Observe a imagem a seguir e responda. Nós temos aqui uma imagem de quê? Ó, aqui atrás tem 2 homens na agricultura. Aqui uma mulher levando provavelmente comida ou água, né? Num jarro de cerâmica. E um homem pastoreando, né? Que eram chamados os pastores. Item A. Quais atividades econômicas os seres humanos pré-históricos estão praticando na imagem? Então, os homens estão desenvolvendo, olha aqui, ó, a agricultura e o pastoreio. Lembrando que ele perguntou sobre atividades econômicas que geravam lucro. Lucro não de dinheiro na época, né? Mas de produtos, da para-troca. A moça aqui está na função de quê? De fazer a comida ou de levar a água. B. Qual é o período da pré-história representado na imagem? Esse período aqui é o período neolítico. Por que é o neolítico? Voltem lá na página 23. Olha, a página 23, o período neolítico é quando tem o desenvolvimento da agricultura. Então, é justamente quando a agricultura começa a ser praticada, a ser feita. Então, é o período neolítico, com N maiúsculo, tá? C. Quais elementos da imagem permite afirmar que ela retrata esse período? Qual é? A prática lá da agricultura e do pastoreio. E ainda tem a história, né, da existência de casas. Por quê? Porque quando eles eram nômades, eles não construíam casas, né? Quando eles viraram sedentários, aí sim eles precisavam construir casas para morar. E D. As pessoas representadas na imagem são nômades ou sedentárias? Acabei de responder, né? Elas são sedentárias. Como você chegou a essa conclusão? Porque eles praticavam, olha, a agricultura e o pastoreio, então eles moravam num lugar só, certo? E a terceira é uma questão pessoal, mas nós vamos tentar entender para vocês fazerem, tá bom? O esquema desta página representa o processo de centralização do poder ou formação do Estado. Leia com atenção. Aqui no primeiro quadrinho. Crescimento da população e necessidade de mais terras. Disputa de terras. O vencedor controla terras e mais contribuintes. Depois, quem tem mais riqueza e mais poder é chamado de rei. O rei governa do palácio com seus auxiliares e conclui-se assim o processo de formação do Estado. Agora, descreva esse processo usando suas palavras. Bom, a gente pode iniciar aqui com o quê? Com o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, a população cresceu. E com isso, teve necessidade de mais terras. Com o passar do tempo, as aldeias foram crescendo, e aí, no que elas chegavam perto umas das outras, haviam a disputa de terras. Quem ganhava essa disputa controlava as terras e, consequentemente, tinha mais contribuintes. Lembra a história dos impostos?
dos pagamentos não com dinheiro, mas com produtos produzidos, né? E com isso, eles iam ficando mais ricos. E quem era mais rico lá na cidade era chamado de rei. O rei cobrava os impostos e governava o palácio, e ele tinha os auxiliares dele, que serviam justamente para cobrar esses impostos. E concluísse assim o processo de formação do Estado. Eram cidades que no que elas foram se unindo, que eu digo, chegando perto da outra, quem era mais forte ganhava, quem era mais rico virava rei e comandava todas aquelas cidades. Eram formado Estado, tá certo? Qualquer coisa, estou por aqui. Lembrem-se, nós temos 2 páginas para anexar na plataforma. Tem que ser anexadas as 2. Não esqueçam. Se tiver dificuldades, antes de anexar, fale comigo, tá bom? Beijinho grande e até a próxima.